Olá, o objetivo desse vídeo é demonstrar com o sistema MEA como gerar a ficha S28 do Reintegra para importar na ApertComp. Então, primeiramente, antes do usuário acessar o módulo Editor Plus e clicar em Gerar Arquivos para gerar o arquivo TXT da ficha S28, a recomendação é que o usuário realize um amplo estudo sobre as bases legais, sobre as diversas bases legais. Também faça um amplo estudo sobre o layout da ficha S28. É importante que o usuário acesse o ajuda da ApertComp e verifique aqui os campos do layout da ficha S28. Verifique aqui quais são os dados que devem ser informados em cada um dos campos, as observações, etc. E também é importante que o usuário verifique as orientações da Receita Federal, né, sobre o preenchimento, né? Então tem uma série de orientações aqui, também é importante que o usuário faça um amplo estudo disso. E depois acesse o sistema MEA. E aí no módulo de consultas, a recomendação é que o usuário vá em Premium, Editor Plus Geração de Arquivos, ApertComp, e aí analise os dados da consulta 856 referente à ficha S28. Quer dizer, a ideia é que o usuário primeiro execute essa consulta para analisar os dados que serão informados no arquivo da ficha S28, que depois o usuário vai gerar no módulo Editor Plus. Quer dizer, a próxima etapa justamente é de gerar o arquivo TXT dessa ficha no módulo Editor Plus. Então a recomendação é que o usuário faça um amplo estudo, análise, enfim, atentamente de todos os detalhes que aqui estão colocados, especialmente dos dados. É importante que o usuário verifique quais são os arquivos. Os arquivos são da IFD Contribuições. Aí quais os registros? Os registros é o C100 e 670, que vão ser usados como base, né? Tanto para listar os dados dessa consulta, como para gerar depois o arquivo TXT referente à ficha S28. Então é importante que o usuário venha primeiro em declarações federais e IFD Contribuições e execute a consulta do C100 670 0200 e analise os dados. É importante que o usuário faça um amplo estudo sobre os dados, especialmente sobre as NCMs que o contribuinte utilizou, né, informou na IFD Contribuições, ver se as NCMs estão corretas. Outro ponto importante também é o usuário analisar a nossa tabela, a lista de NCMs que nós temos. É importante aqui na nossa tabela que a gente atualiza periodicamente de acordo com as mudanças da legislação. Então é importante que o usuário analise atentamente todas as NCMs, as vigências, as bases legais, etc. E verifique se o usuário informou, se o contribuinte, né, é importante que o usuário verifique, né, se o contribuinte informou as NCMs corretas no C100 670 0200 da IFD Contribuições, etc, etc. Bem, depois de feito todo esse estudo, toda a análise sobre esses dados, o próximo passo é executar a consulta. E aí o usuário deve ficar atento aos parâmetros que aqui estão, né, informados. Então deve preencher aqui os parâmetros. Eu vou colocar um trimestre aqui apenas para a apresentação conceitual, né? 01/01/2021 até 31/03/2021. E aqui é só escolher o CNPJ. Importante destacar que a geração no Editor Plus, de acordo com a legislação, deve ser gerado um arquivo por trimestre, né? Então é evidente que a recomendação é que o usuário aqui também informe o trimestre. Agora, claro, se quiser informar mais que um trimestre, tudo bem, a critério do usuário. Mas o adequado é que ele gere aqui um trimestre, seja gerado um trimestre, ou seja, por trimestre, para analisar os dados, porque depois, quando for gerar, informa o mesmo trimestre, fica mais fácil para analisar. Agora, se o usuário também quiser gerar vários trimestres, aqui não há problema nenhum. Fica a critério do usuário. Basta para isso ter os arquivos importados e que eles estejam com os dados em conformidade, né? Bem, então depois de preenchido aqui as datas, o próximo passo é executar. E aí cabe ao usuário agora analisar os dados. No meu caso aqui deu só um registro, só uma linha, né? Mas, evidentemente que se o contribuinte informou várias NCMs, vai aparecer mais linhas. Então, fica a critério do usuário fazer todo esse estudo, essa análise, para verificar se os dados, como mencionei anteriormente, estão em conformidade. Por isso que é importante fazer o estudo das NCMs, da nossa tabela, das bases legais, fazer o estudo também do layout, conforme mencionei anteriormente, né? É importante olhar aqui o layout da ficha S28, etc. E todas as demais instruções, todas as bases legais, etc, etc. Depois também fazer a análise dos dados que vão ser usados como base para gerar
Tá? Tanto os dados que vão ser listados aqui na consulta, né, que tem como base, nesse caso, o C100 e 670, então é importante analisar esses dados, porque esses dados também depois serão a base para geração do arquivo TXT, referente à ficha S28, né? Por isso que é fundamental o usuário fazer todo esse estudo, toda essa análise desses dados. Bem, depois de feito todos esses estudos, análise e o usuário concluir que está tudo em conformidade, o próximo passo é acessar o módulo Editor Plus. E no Editor Plus o usuário deve selecionar todos os arquivos da IFD Contribuições e aí clicar em Gerar. E aqui em Gerar Arquivos, escolher a ficha S28. Escolhe o CNPJ e aí é importante também que o usuário analise todas as observações, enfim, faça todo um estudo sobre o que nós colocamos aqui de observações, bases legais, etc, etc. E por fim, informa os parâmetros, né? Só clicar em gerar e aí informa os parâmetros aqui para que o MEA gere, né, o arquivo TXT. Então, preenchidos os parâmetros, né, conforme eu já mencionei anteriormente, evidente que aqui deve ser por trimestre, né? Aí é só clicar em executar e aí o próximo passo agora é acessar o C da máquina, onde está instalado o programa da ApertComp e salvar na pasta que o usuário criou. Pode criar uma pastinha reintegra, pode criar o CNPJ, claro que aí fica a critério do usuário fazer essa organização e salvar aqui a ficha S28. O próximo passo que a gente recomenda é que o usuário faça o quê? Acesse o arquivo justamente para analisar os dados que foram gerados no arquivo TXT. É importante que o usuário abra esse arquivo TXT justamente para fazer análise. No meu caso, deu só uma linha, só um registro, né? Mas é evidente que podem ter, depende do caso, depende do contribuinte, pode ter vários registros dentro do arquivo da ficha S28. Então é importante que o usuário faça todo esse estudo também, toda essa análise, justamente para averiguar se está tudo em conformidade. Bem, depois o próximo passo é só acessar o programa da ApertComp e importar o arquivo TXT da ficha S28 que acabou de ser gerada aí no sistema MEA. Então esse é todo o procedimento para gerar a ficha S28 da ApertComp usando o sistema MEA, ou seja, primeiramente fazer todo esse estudo da legislação, layout da ApertComp, etc. Depois aqui no sistema MEA fazer todo o estudo dos dados, etc. E depois o próximo passo é acessar o módulo Editor Plus, selecionar os arquivos da IFD Contribuições e aqui gerar a ficha S28. Bem, então em síntese esse é o procedimento para gerar a ficha S28. E aí, à medida que o usuário for desenvolver os trabalhos, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, é só clicar em suporte que a gente vai estar à disposição. E lembrando também que no nosso site, nós temos aqui no nosso site, MEA Tecnologias, Base de Conhecimento, nós temos aqui um guia com os passos gerais, né? Todos os passos gerais aqui que o usuário deve seguir. Conforme eu já mencionei no vídeo anterior, né, que trata sobre uma visão geral da geração de todas as fichas do Reintegre. E nós temos também no nosso canal no YouTube aqui um vídeo sobre a criação de projetos de arquivos antes de iniciar os trabalhos, etc, etc. Bem, então esse é todo o contexto relacionada à geração da ficha S28. E como mencionei anteriormente, se o usuário tiver dúvida, alguma dificuldade, é só clicar em suporte, que a nossa equipe técnica vai estar à disposição. Então, mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.